Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Vocês gostaram, eu também gostei, me sugeriram fazer mais um vídeo desses e cá estou para falar mais uma vez de game de terror. Dessa vez o jogo em questão é um que tem um apelo nostálgico para mim muito grande, eu vou explicar melhor depois porquê, mas possivelmente para você também. Quake. Antes da gente começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação. Ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Primeiro eu quero agradecer por todos os comentários lá no vídeo de PT Silent Hills. Eu tava com muita esperança que vocês gostassem, porque eu me diverti muito fazendo ele. Já tô anotando as sugestões que vocês me deram de games lá nos comentários. Mas hoje vamos falar desse jogo que, meu Deus, como marcou a minha infância. Quake é uma série de jogos FPS, First Person Shooter, ou seja, é um jogo de tiro em primeira pessoa. Dessa vez, ele tem uma mistura de ação, terror e ficção. Ou seja, aquela misturinha de sci-fi horror cósmico que a gente já tá acostumado aqui no canal, e ele tem influência de Lovecraft. O primeiro jogo foi lançado em junho de 1996 pela ID Software para PC de mesa e revolucionou os jogos desse gênero. Por que ele tem uma lembrança tão forte para mim? Porque era o jogo que eu e minha família jogávamos direto. A questão toda era, jogava, se morria, passava a vez. O famoso passo controle, que não era controle porque era PC de mesa, mas a gente se divertia muito e tomava vários sustos porque, bom, até hoje assistindo ali os vídeos da galera jogando, hoje em 2021 eu penso, caramba, era pesadinho pra época. Nesse vídeo eu vou contextualizar a série num geral, mas vou focar na história, nos monstros do primeiro, depois vocês vão entender por quê. Os criadores de Quake são os mesmos criadores da ID Software do jogo Doom. Certeza que você já ouviu falar também. Se eu ouviu falar de Quake, eu ouviu falar de Doom. Então são eles, John Romero, Adrian Carmack, Kevin Cloud e Tom Hall. Bom, o Doom foi lançado em 1993 e foi o jogo que popularizou esse estilo FPS. Todos os que vinham depois dele eram considerados os filhos de Doom. Porém, os criadores de Quake não queriam essa ligação tão forte, tão dependente, e eles colocaram um estilo mais próprio, principalmente na ambientação. Um lado da equipe queria o estilo medieval de cenário, o outro lado queria algo futurista. O que rolou é que eles juntaram os dois. Então, numa mesma fase, digamos assim, nós temos partes góticas, com cavaleiros armados, masmorras, mas também portas de nave se abrindo e fechando, salas de comando eletrônica, armas com laser, tudo isso com muitos elementos de horror. Sangue, criaturas monstruosas, tudo muito sombrio. Um outro aspecto que ficou muito forte e botou assim essa questão de não sou filho de Doom foi a questão gráfica. O jogo agora tinha uma tecnologia 3D, ou seja, os bonequinhos eles poderiam ser vistos de ângulos diferentes. Em Doom era tudo chapado. Lógico, né? Não vamos pensar na tecnologia 3D de hoje, essa coisa de sair da tela e tal, gráfico maravilhoso. 1996. Mas se você coloca Doom de um lado e Quake do outro, você vê a diferença de proporção, de dimensão. Antes de começar a jogar, você escolheu o nível. Fácil, médio ou difícil. Tinha ainda um quarto chamado Pesadelo, que ficava escondido. Segundo os produtores, ele ficava assim porque era tão terrível, tão ruim, que ficava escondido para as pessoas não caírem nele acidentalmente. Hoje você encontra muitos vídeos da galera jogando Quake e tem um tipo de vídeo que é eles passando, os jogadores passando por essa fase de pesadelo o mais rápido possível. E assim, eles passam por algumas fases em segundos. Lógico que a ideia não é matar todo mundo, e sim só passar por ela o mais rápido que der. Mas é bem interessante porque dá pra ter uma ideia da quantidade de bicho que tem pra você enfrentar. Bom, antes de focar nos monstros e na história do primeiro jogo, vamos às continuações. Quake 2 veio um ano depois, em 97, e não é uma sequência direta, tampouco deveria se chamar Quake. Era para ser um nome provisório, um outro tipo de jogo, mas aí a ID Software voltou atrás e resolveu deixar assim mesmo. A caracterização agora muda para apenas sci-fi horror, então ele perde essa coisa medieval, gótica e monstruosa. Monstruosa ainda assim, porque na verdade toda a série tem esse estilo, né, de criaturas.
mas perde esse lado mais truzão, assim, de, sei lá, Jason. Os próximos jogos seguiram a mesma linha e deixaram ainda por cima o modo história de single player de lado, focando no multiplayer. Quake 3 Arena de 1999 é o clássico multiplayer. Você entra lá pra jogar online com seus amiguinhos. Amiguinhos, a galera literalmente se mata lá dentro. O Quake 4 de 2005 voltou com o modo história em evidência, mas os próximos aí foram só pra multiplayer mesmo. Quake Wars Território Inimigo de 2007, Quake Live de 2010 e Quake Champions de 2017. Agora sim, já adianto que a história em si de Quake não é uma coisa muito forte, que era muito falado. Nossa, você precisa saber a história para jogar o jogo. Mas ainda assim tem uma história, e antes de começar ela eu quero falar dos monstros, de cada um dos monstros que aparece. Uma característica muito forte é que eles não têm olhos, justamente por viver na escuridão. E por isso eles emitem sons muito altos. E o que dava muito medo em Quake pra mim era justamente porque se você tava numa sala e tinha um bicho na próxima, você já ficava escutando ele grunhir lá antes. E pensa que o jogo era em primeira pessoa, era ali, você e você, do nada ele pulava na tua cara. Eu vou deixar na descrição pra vocês link da galera jogando pra vocês verem, né, bastante o jogo ali, gráfico, como que funcionava. E também vou deixar o link da onde eu tirei todas as características dos monstros, porque óbvio que eu não lembrava. E é muito legal, porque esse site, embora ele seja em inglês, você consegue escutar, tem a opção de ouvir os áudios de cada um dos monstros. Tá, vamos indo dos mais simples, entre aspas, e dos mais complexos, mais difíceis de enfrentar. Hot Fish, que é o peixe morto-vivo, os Rottweilers, que eram cães endemoniados, cães de guarda dos Grunts. Os Grunts eram soldados com uma aparência muito parecida com a do protagonista, com quem você está jogando, o que ficava uma dúvida de se eles eram de fato colegas humanos da gente, né, o personagem. Porém, logicamente, eles eram zumbificados, já tinham ali morrido e estavam retornando à vida, sei lá eu. Tinha o Grunt mais atualizado, digamos assim, que era o Enforcer, o executor. Os zumbis, que a gente encontrava muito dentro da água, e esses eram especialmente chatos, insuportáveis na verdade, porque para matar você tinha que explodir eles por completo e nem sempre você tinha a arma de granada. E o que eles faziam? Eles arrancavam pedaços deles mesmos e atiravam na gente. Temos o cavaleiro, que era então um cavaleiro medieval morto-vivo, um monstro com armadura medieval, não sei, armado, sim, com espada, sangue pela armadura. Outros que eram muito chatos eram os Scrags. Pensa numa cobra com tronco de homem e corpo de arraia, porém voando. Sério, era insuportável. Eles se escondiam nos cantos escuros da fase e cuspiam veneno. O Spawn não é um anti-herói / vilão das HQs, mas sim uma bolha azul elástica que se jogava contra você e isso fazia você perder vida. Inclusive, quando você a matava, quando ela explodia, também tirava a tua vida. Essas aí eram mais difíceis de achar e eu particularmente nem me lembro direito delas. O Ogro, que é um dos personagens mais famosos de Quake, que é uma criatura quadrada, monstruosa, carregando uma motosserra e um lança-granadas. Esses aí tinham aos montes nas fases e olha como eram barulhentos. Cavaleiro da Morte, mais uma vez, era um monstro com armadura ou um morto-vivo com armadura, um cavaleiro que já morreu e tá ali perambulando. Ele usava um capacete com chifres, tinha uma espada e ainda jogava bolas de fogo em nós. Esse daí era babado. O Demônio. Pensa num bode deformado. Ele era corcunda, o tom dele era nude, porém tinha sangue nas patas e nos braços. As patas eram então de bode, os braços eram como se fossem chifres, então eram pontudos e ficavam rosnando e pulando pra cima de você. Ele pulava de muito longe, era frenético, agitado, olha, era dificilzinho ele de enfrentar. E né, dava aquele medinho, aquele friozinho na barriga. Ele foi inspirado na criatura Ghast, dos mitos de Cthulhu do HP Lovecraft. Eu poderia fazer um vídeo só sobre esses mitos. Quem sabe? Deixa aí nos comentários se vocês têm interesse. Tínhamos também a Vor, ou Sheret. Era tipo uma aranha com 3 patas, braços em formato de pinças, que estava sempre com as presas ali ensanguentadas e vinha pra cima de você. Por mais que ela fosse ali um corpo meio de aranha, a ideia era que fosse ágil, né? Você pensa numa aranha, você pensa em velocidade.
mas até que não era tanto e não era tão difícil de matar assim. Mas esteticamente era bem ruim o negócio. Os Shamblers eram os meus preferidos. Sim, eu tinha um monstro preferido de Quake. O Shambler era grande, branco, no estilo de pé grande, tinha presas enormes, ensanguentado e mãos de garra que jogavam raio. Ele também foi inspirado nos mitos de Cthulhu, dessa vez nos Dimensional Shamblers. Penúltimo dos nossos monstros era o chefão final do primeiro episódio, /portal. O Keaton. Ele era um diabão gigante com um rosto composto só por uma espécie de boca na vertical e que ficava dentro de uma piscina de lava. Matar ele era mais um puzzle do que um combate direto. Os fãs ficaram um pouco chateados em relação a isso, porque, poxa vida, né? Era uma criatura gigantesca, monstruosa, que botava medo mesmo, e a gente tinha que ficar correndo em volta dele, pisando numas coisinhas no chão, uns botões no chão. Enfim, chegamos nela, a que tem o codinome Quake, afinal de contas. A Hell Mother, a Witch Goddess, a mãe de todos os monstros, a chefona do rolê. Shub-Niggurath era uma criatura gigantesca, branca, com 3 tentáculos enormes e patas como raízes no solo. Ela é um dos antigos deuses de mitos. Eu vou ter que fazer um vídeo só dessa temática. Tá, vamos agora pro que é simples, mas tem o enredo. Os humanos criaram uma espécie de portal chamado Sleepgate para transportar humanos e cargas para outras dimensões. Uma criatura conhecida por Quake percebeu, por causa desse portão, a dimensão da Terra. Dessa forma, ela mandou seus filhos, as suas criaturas, invadirem para escravizar a humanidade. O soldado Ranger, Nos, é enviado para ir atravessando todos esses portais que estavam interligados nas diferentes dimensões, matando todo mundo até chegar na tal Quake e impedir a invasão. Shub-Niggurath planejou usar as 4 runas da magia, a da Terra, da magia sombria, do Inferno e de Elder, para acabar com a humanidade, destruir a humanidade e se apossar da Terra. Mas o Ranger consegue pegar todas elas, é o que a gente tem que fazer quando tá jogando, e as usa para matar a Quake. Essa é a história do primeiro jogo, então eu acho muito divertido, bastante criativo, lógico, né, pensando-se na época. E vocês sabem que esse estilo de filme é um dos que eu mais gosto, de horror cósmico, sci-fi horror, imagina jogo. Mas eu tô muito curiosa pra saber, quem aí jogava Quake? E Doom? Deixem aí nos comentários. Eu vou colocar esse vídeo e o de PT numa playlist específica chamada de Games. Tá? Dicas e games. Só para vocês acharem mais rápido. Toda vez que eu fizer um vídeo sobre games, talvez eu faça mais, eu vou ir deixando lá, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, @Moreno dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.